Olha, de todas as ferramentas que a humanidade já inventou, com certeza nenhuma é mais poderosa que a linguagem. Mas de onde ela veio? Como é que os nossos ancestrais passaram de simples grunhidos para debates complexos? Esse é, sem dúvida, um dos maiores mistérios da nossa evolução. E hoje a gente vai mergulhar fundo nas evidências para tentar desvendar isso. A pergunta central é essa, né? Quando exatamente a nossa espécie começou a falar? E olha, a resposta não é uma data simples que dá para marcar no calendário. É tipo um quebra-cabeça fascinante. E para montar ele, a gente vai precisar de pistas da biologia, da genética e até da arqueologia. Bem, primeiro de tudo, a gente precisa definir o que estamos procurando. Porque, veja bem, não é qualquer tipo de comunicação. A linguagem humana moderna, ela é como um sistema operacional, sabe? Um sistema incrivelmente poderoso. Ela tem o que a gente chama de sintaxe, que são as regras que permitem combinar palavras de infinitas maneiras, pensa nos blocos de Lego. E também tem a abstração simbólica, que é a verdadeira mágica. Usar um som tipo a palavra liberdade para representar uma ideia super complexa. Então, por onde a gente começa essa investigação? Pela ferramenta mais básica de todas, a voz humana. Pode até parecer simples, mas a nossa capacidade de produzir sons é o resultado de uma evolução, assim, notável. A pergunta é: o que torna a nossa voz tão especial? E aqui está a diferença fundamental. Olha só, muitos animais se comunicam, certo? Mas a linguagem humana tem uma coisa que é única, uma estrutura que a gente chama de recursiva. O que isso quer dizer? Basicamente, que a gente consegue encaixar ideias dentro de outras ideias sem parar. Pensa assim, o macaco pode gritar águia, já a gente pode dizer, o homem que viu a águia disse que ela estava circulando a árvore, percebe? É essa complexidade que separa tudo. Para desvendar esse mistério todo, os cientistas precisam agir como detetives. E a primeira pista está no nosso próprio corpo. Vamos dar uma olhada no hardware, na parte física mesmo que torna a fala possível. Olha só que interessante essa comparação. Ela revela uma mudança crucial. Nos nossos ancestrais, a laringe ficava lá em cima, o que limitava muito os sons que eles conseguiam fazer. Na gente, ela desceu. E essa descida criou uma espécie de câmara de ressonância, o nosso trato vocal, que permite produzir essa variedade imensa de vogais e consoantes que a gente usa hoje. Junta isso com um controle da respiração super preciso e o resultado é quase um instrumento musical dentro da nossa garganta. Tá, mas quando é que esse hardware todo ficou pronto? Os fósseis indicam uma data, cerca de 300 mil anos atrás. Nessa época, o Homo sapiens já tinha toda a configuração anatômica moderna para fala. E isso, gente, é muito antes do que se imaginava. Então, resumindo a ópera, os três componentes-chave já estavam lá. A laringe mais baixa, um osso hioide flexível para dar suporte para a língua e, o que é fundamental, o controle do cérebro sobre os músculos da respiração. A máquina estava pronta. Só que não adianta nada ter o hardware se não tiver o software para rodar, né? E a próxima pista para encontrar esse software, bom, ela está escrita no nosso código genético. Provavelmente muita gente já ouviu falar do FOXP2, que ficou famoso como o gene da linguagem. Só que a história é um pouquinho mais complexa do que isso. O FOXP2, na verdade, não é o gene da linguagem. Pensa nele mais como um maestro genético. Ele rege outros genes, aqueles que nos dão o controle motor super fino dos lábios, da língua, da laringe. É ele que permite que a gente diferencie um som de B de um som de P, por exemplo. E o mais interessante, a nossa versão moderna desse gene surgiu bem na mesma época do nosso hardware vocal, ali entre 200 e 300 mil anos atrás. E é aqui que a história fica mais interessante ainda. Os neandertais e os denisovanos, eles tinham a mesma versão do gene FOX2 que a gente. A diferença, que parece ser crucial, está na regulação, ou seja, em como e quando esse gene era ativado. Imagina que é o mesmo interruptor de luz, só que a fiação por trás é diferente. Essa pequena alteração pode ter tido consequências gigantescas na capacidade de fala deles. Então, a moral da história é a seguinte: não existe um único gene da linguagem. A fala depende de uma rede enorme de genes trabalhando em conjunto. Eles controlam tudo, desde o desenvolvimento do cérebro até como a gente processa os sons. O FOXP é só uma peça importante, mas ainda assim uma peça nesse quebra-cabeça genético gigantesco. Ok, então a gente já tem a anatomia e a genética no lugar. A próxima pergunta é: quando foi que a gente começou a pensar de forma simbólica?
Para responder isso, a gente precisa olhar para os ecos, para as pistas que mentes antigas deixaram para trás no registro arqueológico. Para achar o tal software da mente, a gente procura por um salto no pensamento, o comportamento simbólico. O que é isso? É quando nossos ancestrais começaram a criar coisas que não tinham uma função prática óbvia, sabe? Tipo um colar de conchas ou um desenho numa pedra. Isso nos diz algo muito profundo. Mostra uma mente que já conseguia conectar um objeto com uma ideia. E esse é o pré-requisito fundamental para a linguagem. E a linha do tempo que os arqueólogos montaram mostra que esse despertar simbólico foi acontecendo aos poucos. Há 110 mil anos, no norte da África, a gente encontra conchas furadinhas, provavelmente os primeiros colares, um símbolo de identidade. Depois, 100 mil anos atrás, aparecem gravuras com formas geométricas, um pensamento abstrato gravado em pedra. Aí, 75 mil anos atrás, na caverna de Blombos, os cientistas acharam kits super complexos para fazer tinta, o que sugere arte ou rituais. Cada um desses achados é um eco de uma mente que estava aprendendo a pensar e a se comunicar de forma simbólica. Certo? Então agora a gente tem as 3 principais linhas de evidência na mão: a anatômica, a genética e a arqueológica. Chegou a hora de juntar todas as peças desse quebra-cabeça. E aí, qual é a imagem que se forma? O veredito da ciência moderna é bem claro. Não rolou um Big Bang da linguagem, sabe? Não foi uma explosão que aconteceu do dia para a noite. Pelo contrário, o que a gente vê é um surgimento lento, gradual, um processo que foi se acumulando ao longo de centenas de milhares de anos. Então, essa linha do tempo integrada nos dá a melhor resposta que temos hoje. Vamos lá. Há mais de 300 mil anos o palco estava montado. O nosso corpo e os nossos genes estavam prontos. A partir de 150 mil anos atrás, a cortina começa a subir, com as primeiras evidências de pensamento simbólico. E há pelo menos 70 mil anos, o espetáculo já estava rolando a todo vapor. Uma linguagem complexa e estruturada já existia. Foi a ferramenta que permitiu que a gente colaborasse, inovasse e, no fim das contas, povoasse o planeta inteiro. Mas como é que essa evolução acelerou tanto? A resposta mais provável é um motor superpoderoso chamado coevolução gene-cultura. Pensa nisso como um ciclo que se retroalimenta. Uma linguagem, mesmo que bem simples, já permite uma colaboração melhor. Essa cultura de colaboração dá vantagem para quem tem um cérebro melhor para a linguagem. Os genes dessas pessoas se espalham, a linguagem fica mais complexa e o ciclo recomeça, cada vez mais forte. Basicamente, cultura e genes evoluíram de mãos dadas, numa espiral que nos transformou no que somos hoje. E tudo isso nos deixa com uma última pergunta, uma pergunta bem provocadora. A questão não é só quando a gente aprendeu a falar, mas o impacto que isso teve. Será que a linguagem não foi só uma ferramenta de comunicação? Será que ela, na verdade, criou a mente humana moderna como a gente conhece? Fica aí a reflexão.